Este ano acontecem as eleições e uma preocupação crescente entre autoridades é o uso de inteligência artificial. A ferramenta se mostra cada vez mais capaz de criar vídeos e áudios que se passam por verdadeiros para grande parte da população. Nós já mostramos aqui na programação que o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, defendeu a construção de regras para a inteligência artificial que garantam a integridade do processo eleitoral, com a ajuda da sociedade. Para entender melhor o que podemos esperar nos próximos meses, nós vamos conversar agora com o Luiz Milagres, que é executivo de tecnologia e cibersegurança. Oi, Luiz, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. Espero esclarecer bastante coisa sobre o uso da inteligência artificial. Precisamos entender muitas coisas, não é mesmo, Luiz? Quando o eleitor já não consegue distinguir com segurança o que é autêntico do que foi artificialmente fabricado, enfraquece o acesso a informações confiáveis, Luiz? E como que nós podemos fazer essa distinção do que é real e do que é virtual, criado? Ótimas perguntas. Eu acho que aqui nós temos o desafio, principalmente em 2026 para frente, dessa distinção ser cada vez mais complexa. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta com um poder de criação absurdamente alto, onde a gente consegue, de fato, criar vídeos, áudios, fotografias completamente genuínas do ponto de vista de identidade, mas completamente falsas do ponto de vista de origem. Então, hoje eu diria que 2026 vai ser o grande ano onde a gente vai ser bombardeado de distrações e também de muita informação falsa. E a primeira pergunta que você fez já foi excelente, e aí, a inteligência artificial de fato, ela que é o vilão ou a forma com que a gente utiliza? E na minha opinião ferramentas, elas podem ser utilizadas para o bem e para o mal, desde um garfo e uma faca que permite a gente se alimentar, até uma tecnologia poderosa como essa. E aí entram os desafios. Do ponto de vista político, sim, a gente vai ter, e já está tendo, né? O primeiro mês do ano a gente já teve um bombardeio de fotos, imagens, vídeos criados por políticos ou por apoiadores que já tinham o objetivo de mudar a opinião das pessoas, dissuadir, criar cortinas de fumaça, distrair ou difamar. Então, eu diria que só em janeiro a gente já teve um pouco da amostra e do potencial que essas ferramentas, na verdade, o potencial de uso dessas ferramentas com uma má intenção vai causar para nós essa dúvida de é genuíno ou não é. Eu tenho certeza que você aí de casa já viu um vídeo de cara, estranhou, acreditou e depois, espera aí, eu acho que é inteligência artificial. É exatamente isso, né, Luiz? Assim, as ferramentas, as tecnologias estão aí, se usadas, não é mesmo? Para fazer o bem, são maravilhosas, mas tem muita gente que não pensa assim e não usa para isso com esse fim, não é verdade? Agora, como que o uso da inteligência artificial pode influenciar na escolha de candidatos, já que nós estamos em um ano importante, é ano de eleição? Ótimo ponto. Aqui nós temos o desafio de, primeiro, pensa que eu posso criar o candidato perfeito, colocar aí, seja ao lado, escolhas que a gente quiser, e começar a criar vídeos com aquela perfeição, com aquela indução, com aquele clima de, nossa, como esse cara ou essa candidata ou esse candidato, eles são maravilhosos. Olha, eu tinha uma impressão diferente dele, mas na verdade não é bem assim. Tinha uma impressão diferente dela, e ao mesmo tempo quando você vê a realidade, ela não foi criar, ela não foi real, né? Na realidade, ela é totalmente virtual e fictícia. Então, hoje, a gente tem uma frase que eu já ouvi muito na mídia, falar que até no Brasil, às vezes, até o passado é incerto, e com inteligência artificial, isso tende a potencializar muito. Por exemplo, vídeos que eventualmente foram feitos e não foram lá muito bem recebidos pela população, que podem ser completamente alterados para que passe uma mensagem totalmente diferente daquela que foi originalmente passada.
Ah, tudo bem, a internet salva muita coisa, as pessoas vão entrar em embate e debates de que é real e deixa de ser real, mas pense comigo, a gente tem 230 milhões de brasileiros aqui no país. Muitos mais antenados e digitalizados, outros muito menos. E que ainda olham uma imagem e olham para ela e falam assim: olha que bacana, esse candidato, essa candidata, olha como ele pode ser bom para nós, olha como ele pode ser um ótimo apoiador aqui na cidade, um deputado estadual, um deputado federal, que acaba narrando uma história, abre aspas, perfeita aos ouvidos daquela comunidade, daquele município, daquele estado, quando na verdade não é bem assim. A gente recentemente até observa, e aí sim, a inteligência artificial usada até para o bem, quando a gente tem propagandas e comerciais usando, por exemplo, atores reais, mas criados em inteligência artificial. Claro, com a negociação de marca, tudo direitinho, e aí você vê como a perfeição da mídia, a perfeição daquela gravação, ela é muito, mas muito realista. Quando a gente olha para o universo usando as mesmas ferramentas, porém, para induzir, para eventualmente passar uma mensagem que não é real, o impacto acaba sendo o mesmo. E eu vou te falar, não é só para pessoas menos digitalizadas. Pessoas extremamente digitalizadas olham um vídeo de inteligência artificial bem feito e também se questionam. Só duvida quando a mensagem é tão perfeita que aí não é real mesmo, porque está muito bom para ser verdade. É, precisa se desconfiar um pouco, né? Tem que buscar na internet, buscar informações para entender, para ter a veracidade daquele vídeo. É sempre bom checar, vamos dizer assim. Ô Luiz, é o seguinte, nos últimos 3 dias, né, inclusive hoje, está acontecendo lá no TSE, em Brasília, uma audiência que estão discutindo várias questões sobre as eleições de 2026, inclusive com propostas da sociedade que bateu um recorde. Mais de 1.400 propostas foram enviadas para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, um dos temas que está sendo bem discutido nessas audiências, inteligência artificial. Você acha que isso é importante ser discutido bem antes, nesse processo que antecede as eleições? É importante essa discussão, inclusive criar regras para o uso de inteligência artificial nas campanhas? Acredito que sim, com certeza, mas lembrando que a ferramenta sozinha não faz nada. Então, qual é sempre a. Vou começar falando da cautela. A gente não pode, por exemplo, proibir o uso de uma ferramenta, porque a ferramenta em si é uma ferramenta. Ela sozinha ela não vai potencializar um dano ou um valor para lugar nenhum. Porém, as pessoas têm que lembrar que sim, temos liberdade, mas a gente não pode confundir isso com falta de limites. Limites esses impostos pela nossa legislação, por tudo que está ao nosso redor do ponto de vista moral. E aqui que eu acredito fortemente que a gente tem que balizar as nossas regras eleitorais. Não é o proibir o uso de uma ferramenta, mas é colocar limites onde aqui, ó, a regra do jogo está ok e onde está não ok. Não é ok, por exemplo, eu criar uma imagem do meu candidato, do meu concorrente a uma determinada vaga de forma falsa e divulgar. Isso não é ok. Mas o óbvio não dito deixa de ser óbvio, então é importante escrever isso. Não é legal criar fotos falsas, as famosas deepfakes, que nas eleições municipais elas já fizeram algum efeito, mas ainda era incipiente. Nesse momento a gente tem que expandir. Não é só uma imagem falsa ou um vídeo falso, também são caricaturas, também são efeitos que possam afetar a moral do outro. Aqui eu já vejo que a gente pode ter uma boa oportunidade. Na prática, nós sempre tivemos isso em eleições. Não é novidade um candidato atacar o outro, um candidato buscar informações que eventualmente não são verídicas para ofender ou até tirar um pouco da credibilidade do outro candidato. Entretanto, com a inteligência artificial, isso torna muito, mas muito mais impactante. Mas, de novo, não é culpa da ferramenta, são as mesmas intenções, vamos chamar assim, de negativas, só que agora com uma nova ferramenta, uma nova atualização. Eu acredito que, me observando um pouco das discussões, qualquer proposta que vá impedir o uso de qualquer coisa, você começa a ferir a liberdade das pessoas. Eu acho que aqui não é o caminho. Mas deixar claro onde que o uso dessa ferramenta não é legal, além do que já está no nosso Código Penal, além do que já está na nossa legislação, é fundamental.
De novo, o óbvio não dito não é óbvio, e aqui é legal a gente saber. Se você distribuir oficialmente, quando eu falo oficialmente, é um candidato num perfil de rede social oficialmente, criar uma inteligência artificial, um vídeo denegrindo o outro, isso vai ter consequências. Ao mesmo tempo, não dá para você punir o candidato fazendo, às vezes, uma imagem dele mesmo, aperfeiçoando com uma inteligência artificial para divulgar a própria marca. O que tem de mais nisso? É o que a gente sempre viu, só que com uma ferramenta mais atualizada. Eu não vejo grandes danos aqui, né? O que a gente sempre conviveu. Então, o cuidado é sempre esse: não trazer de cara uma punição à ferramenta, mas trazer uma clareza sobre as consequências do mau uso, as consequências que um candidato pode ter quando isso acontecer. E agora, reforçando uma última coisa: em ano eleitoral, com o jogo valendo, eu acho pouquíssimo provável que a gente veja um pouco do que a gente viu nas eleições municipais, até mesmo de São Paulo, que o próprio candidato seja a cara ou o rosto que eventualmente cause um eventual prejuízo para a sua própria campanha. E aí a gente tem que observar um pouco como serão as ações frente às militâncias, observar como o tribunal vai agir quando ele identificar um eventual eh, vídeo ou imagem que saiu aquelas regras combinadas, mas não vinda do candidato, vindas das militâncias. Qual é a reação e em qual velocidade isso vai acontecer? Por quê? Porque depois que isso já está divulgado e ele já gerou impacto, qualquer punição que venha depois, ela é quase ilustrativa. Então é importante a gente ter eleições com um nível de monitoramento, parceria com as mídias sociais, não é em nível de punição, é parceria, para que a gente tenha um nível de contenção ao dano mínimo e razoável, com regras que já estão sendo previamente combinadas. Caso contrário, não vai mudar muita coisa. A militância, as pessoas que acabam entrando no universo de paixão sobre determinado candidato, vão usar assim mesmo. O candidato vai sempre se posicionar como está fora do meu controle, de fato está, em algum grau, e aí o impacto vai ser feito. Então, aqui, mais do que só as regras do jogo, é como se monitorar, como a gente pode ter parcerias para se evitar ou reduzir ao máximo os eventuais impactos e danos causados pelo mau uso da tecnologia. Era exatamente isso que eu queria te perguntar, Luiz. Você até antecipou um pouco a resposta, mas eu acho que é importante discutir isso, porque assim também está sendo discutido na audiência lá, nas audiências do TSE, que é a remoção de conteúdo. Né? Depois que retiram um conteúdo que foi ali classificado como fake, vamos dizer assim, já espalhou ali a mentira, já pode ter influenciado alguns eleitores. Então, assim, tratar o problema é muito mais difícil do que prevenir. Exatamente, porque se você for na linha do vamos prevenir, daqui a pouco a gente está com um excesso de controle, bloqueando tudo Aham. prematuramente, e no final do dia a gente pune a maioria pela minoria. Não é bem por aí. Eu acredito que a gente tem essa liberdade na internet e é importantíssimo que a gente saiba monitorar e ter uma consequência clara quando detectado. Um exemplo muito recente. Essa semana, salvo engano, na última semana, acho que acredito que seja no começo dessa semana, um deputado federal publicou uma foto feita de inteligência artificial com um rival dele envolvido no escândalo do Banco Master. Em ano eleitoral, o que que isso infere? Qual é o impacto que a gente tem? Esse é um bom exemplo. Aqui, quando a gente tem uma reação muito lenta, o impacto já está feito até que a própria internet se controle. O que que eu quero dizer com isso? Que os próprios mecanismos de inteligência artificial, de controle das redes sociais, ou até os próprios usuários, identificam o uso de IA e classificam aquela imagem com o uso de inteligência artificial e transmitem ela como falsa. Mas até isso acontecer, já teve um impacto e também não é os próprios usuários que deveriam sozinhos fazer isso, deveriam ter uma consequência formal e dentro das regras do jogo combinadas. Esse é um assunto que precisa ser discutido mesmo pelo TSE, incluir algumas regras, se for preciso, não é mesmo? Para que as pessoas, para que o eleitor receba, através das campanhas, as informações de uma forma verídica, né? Verdadeiras, total. Até porque alguns candidatos acabam se beneficiando mais dessa tecnologia, não é mesmo, Luiz? Porque, assim, algumas inteligências artificiais são bem caras. Então, assim, alguns candidatos têm mais recursos do que outros, não é mesmo? Então, assim,
o acesso a esse tipo de ferramenta mais sofisticada só quem tem mais verba de campanha, não é verdade? Exatamente, ótimo ponto. Se a gente for colocar todo o fundão eleitoral destinado aos partidos para esse tipo de coisa, você tem ali e trazendo as habilidades, os skills profissionais para poder gerenciar essa ferramenta com um objetivo, seja ele positivo ou nem tanto, vamos dizer assim, você vai ter todo um orçamento dedicado a uma tecnologia com o skill necessário que você está pagando, dado que você tem orçamento, para apontar esse canhão para alguém. E se esse alguém eventualmente não tiver recursos similares ou pelo menos uma resistência, não vai sobrar muita coisa. É só a gente observar o alcance que as redes sociais tiveram nas eleições americanas, tiveram nas eleições municipais aqui no Brasil e também nas eleições presidenciais nas duas últimas. Quando você junta todas as tecnologias com essa, vamos chamar de não tão boa intenção ou má intenção mesmo, acaba tendo aí um pouco de problema ou até, não vou nem chamar de fake, vou chamar de você realmente manipular a percepção das pessoas em pró de um ou outro candidato. Então você está certíssima. Aqueles que tiverem mais poder de fogo financeiro, e a gente tem isso de forma pública, tem mais essa tendência. Por outro lado, aí colocar só um item adicional. Alguns desses partidos é interessante que, apesar de também terem recursos financeiros, não não estão tão digitalizados quanto outros. Então, nós tivemos, por exemplo, as eleições presidenciais que elegeram o ex-presidente Bolsonaro, onde isso foi muito escancarado e o fundão eleitoral pesou menos, porque o uso da rede social e da tecnologia ela acabou sendo uma vantagem ou acabou sendo um melhor uso por um candidato do que outro. O mesmo aconteceu nas eleições municipais de São Paulo. E eu vejo que, mesmo com os grupos mais atualizados, quando eu falo grupos, eu falo dos partidos, eu não acredito que todos vão estar com os profissionais corretos, posicionados nos lugares corretos para aproveitar o ideal dessas tecnologias e do mundo digital, mesmo tendo mais dinheiro. Então, não é só o dinheiro, também é a capacidade e os profissionais adequados para poder usar essas ferramentas de forma, vamos chamar assim, adequadas. E Luiz, falar sobre inteligência artificial e eleições é defender, não é mesmo? Democracia, estabilidade, transparência, não é falar mal da ferramenta, não é frear a tecnologia, e sim, né, defender que ela não seja usada contra a democracia. Não é isso? É isso que nós estamos levando aqui de informação para as pessoas, não é exatamente isso? É exatamente isso. Quando eu escuto, e aí abrindo um pouco até o espectro de inteligência artificial também para as redes sociais. Quando eu vejo a gente falando assim, a culpa é das redes sociais ou a culpa é da IA, me remete a o que elas sozinhas poderiam fazer se não as pessoas usando ela para alguma intenção. Elas sozinhas, elas podem ter algum grau de apoio e parceria para minimizar as ações maliciosas, e aqui eu concordo, mas quando a gente aponta o dedo de forma definitiva como a culpa é da tecnologia, aí eu já vejo um equívoco bastante grande. Seria o mesmo que a gente falar, então, quando alguém pega uma faca e agride alguém, a culpa é da faca. Quando alguém acaba pegando uma arma, a culpa é da arma, quando na verdade não é bem assim. O mau uso da ferramenta, ela é da pessoa que está usando ela. Claro que quando a gente parte para uma rede social que ela tem a capacidade de apoiar em alguns controles, aqui eu de novo eu reforço, a parceria é importante, porque ela também não tem interesse algum de usar, de ser mecanismo de pulverização de notícia falsa. Ela não tem interesse de ser mecanismo de pulverização de crimes digitais ou até crimes físicos indo para o mundo digital. Nenhuma delas tem interesse nesse mundo, ela tem interesse em negócios. Isso que é interessante a gente reforçar. Negócios. E ninguém que quer fazer negócios quer também ter um lado que mexa com coisas criminosas. Então, existe um interesse comum. Agora, quando a gente pega um lado da moeda e fala assim, as redes sociais são culpadas, aí a gente está, de fato, na minha opinião também, manipulando a opinião da sociedade, querendo colocar um alvo no lugar errado, quando, na verdade, parte de um volume de pessoas, às vezes até menor do que realmente parece,
fazendo um trabalho com a ferramenta com o objetivo de manipular a maior parte das pessoas. Então, de novo, não podemos punir a maior parte das pessoas que usam para fazer negócios nas redes sociais, que usam inteligência artificial, até para combater os crimes digitais, porque a gente está falando de IA versus IA, né? A IA do mal sendo usada para a IA do bem. Então, a gente tem pessoas focadas nisso para que o crime seja contido, mas aí falar que é culpa da rede social ou da própria inteligência artificial denota até uma certa imaturidade digital em pleno 2026. E Luiz, só para a gente encerrar aqui então o nosso bate-papo nesta tarde, quais são as dicas que você pode passar para as pessoas que estão assistindo o Hora News agora, para que elas consigam identificar esses vídeos que são produzidos com inteligência artificial, que muitas vezes não são verdadeiros, que são feitos com má fé mesmo, principalmente aqueles vídeos, sabe, Luiz, que são enviados em grupos de bate-papo, não é mesmo? Porque às vezes nas redes sociais, sem ser esses grupos de bate-papo, até a rede social já derruba o vídeo, dependendo de como for, denunciam. Mas às vezes essas trocas de mensagens. Então, antes de repassar um vídeo, tem que tomar cuidado, buscar a veracidade desse vídeo. Quais são as dicas que você dá, então, para os eleitores brasileiros? A primeira que talvez seja surpreendente, controle suas emoções, meu amigo, controle suas emoções. Por quê? Porque todo vídeo de inteligência artificial, toda matéria, às vezes, que você lê que nem é de verdade, ela vem com o intuito de tocar o seu lado emocional para que você nem pense direito e já saia fazendo alguma coisa. Isso também acontece com fraudes digitais, que é um outro assunto. Então, quando você recebe alguma coisa no seu grupo da família, eu sempre tenho aquela emoção de falar assim, tá vendo? Deixa eu mostrar para todo mundo isso aqui. Controle as suas emoções. Vê se aquilo faz sentido, porque criar alguma coisa que é falsa é ruim, mas divulgar é tão ruim quanto. Até porque, quando você compartilha com seus amigos, com as suas famílias, as pessoas confiam de alguma maneira em você. Né? Então, é diferente de vir uma mensagem externa e vir de alguém de confiança. As pessoas tendem a acreditar mais. Então, a responsabilidade, que agora é a minha segunda dica, ela também é sua, minha, de todos nós. De receber algo e falar assim, peraí, respira 2 segundos. Isso aqui faz sentido mesmo? Eu sei que eu adoraria usar isso aqui como defesa do meu candidato favorito, mas divulgar informação falsa também é ruim. Tende a prejudicar todo o pleito e também afetar as pessoas que você mais gosta. Então, às vezes, dentro dessas mensagens tem fraudes, tem outras mensagens ali que você acaba compartilhando porque você viu uma parte e não viu o final, e você compartilha e as pessoas caem. Então, essa é a segunda dica. Evite compartilhar. E a terceira, e acho que talvez a mais óbvia, mas ela não é tão comum. Todo vídeo perfeito demais tende a não ser feito de forma genuína. O que eu quero dizer? Aquela imagem perfeita, aquele vídeo perfeito, aquela voz perfeita, por mais que às vezes algumas IAs ainda são feinhas, mas a boa parte delas não são. Então, quando você olhar uma dessas e ela ainda não tiver uma marquinha na rede social de este vídeo é de IA, porque as redes sociais já classificam adequadamente, mas algumas nem sempre, fique atento. Fique muito atento. Então, olha, entende, segura a emoção e fala assim: faz sentido o que eu estou vendo? Faz sentido, às vezes, essa mensagem, eu vou propagar ou não? Às vezes é melhor você simplesmente ignorar e ter os seus princípios muito claros. Porque se você afetar com aquilo que chegar até você, fortemente, você vai ser facilmente influenciado e isso vai afetar seu julgamento de voto e pode poder também afetar o julgamento de outras pessoas se você compartilhar. Sei que são 3 dicas não tecnológicas, mas eu diria que hoje em dia podem salvar a gente de propagar coisa errada.